Em 1886, o físico alemão Wilhelm Röntgen descobriu os raios-X, raios de natureza até então desconhecida. Ele descobriu que os raios-X podiam atravessar materiais sólidos e não mostravam sofrer reflexões no vidro e nem eram desviados por campos magnéticos. Ele também percebeu que, como os raios-X podem atravessar muitas camadas atômicas antes de serem absorvidos ou espalhados, ele poderia fazer disso imagens do corpo de pacientes. E assim ele inventou a radiografia e é considerado o pai da radiologia de diagnóstico. Essa, por exemplo, é uma das primeiras imagens feitas de raio-x da história da humanidade. Também em 1896, os físicos já sabiam que o urânio emitia raios parecidos com os raios-x em sua capacidade de penetrar matéria sólida. Marie e Pierre Curie começaram a investigar o urânio por conta dessas suas propriedades. E eles foram os primeiros a inventar a palavra radioatividade para explicar esse fenômeno de átomos emitirem espontaneamente radiação. Eles também descobriram dois elementos químicos, o rádio e o polônio. Os dois elementos são radioativos, e o nome do elemento polônio foi dado em homenagem à terra natal de Marie, que é a Polônia. Ela ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1903 e o Prêmio Nobel de Química em 1911, se tornando a primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel 2 vezes. Ela teve uma carreira científica de grande prestígio e é admirada como uma das maiores cientistas da história. Os cientistas também descobriram que outros elementos pesados também emitiam a radiação, e a emissão desses raios constituía a evidência de uma alteração muito mais drástica do átomo, que poderia ocorrer em seu núcleo. Hoje, apesar de se saber que 99% dos átomos que se encontram na natureza são estáveis, todos os átomos com um número atômico maior que 82, ou seja, todos os átomos que são mais pesados que o chumbo, são radioativos. Portanto, são átomos que emitem algum tipo de radiação. Átomos radioativos emitem 3 espécies de radiação, que recebem a denominação das 3 primeiras letras do alfabeto grego, alfa, beta e gama, e denominaram assim porque não conheciam ainda o que eram essas radiações. Tanto os raios-X como a radiação alfa, beta e gama são chamadas de radiações ionizantes, pois têm a capacidade de ionizar a matéria. Temos aqui uma figura que mostra até que tipo de material uma radiação consegue atravessar. A radiação alfa, ela não é capaz de atravessar uma folha de papel. Já a radiação beta consegue atravessar uma folha de papel, mas não conseguiria atravessar uma folha de alumínio. Já a radiação gama consegue atravessar a folha de papel, a de alumínio, mas não consegue atravessar o chumbo. E a pergunta que fica é: o que são essas radiações? E os cientistas descobriram que a radiação alfa é uma corrente de núcleos de hélio, e a radiação beta é uma corrente de elétrons de alta energia. Os raios-X e a radiação gama são, na verdade, a radiação eletromagnética, ou seja, é luz. Só que são ondas eletromagnéticas de altíssima frequência, ou seja, carregam muita energia. Como podemos ver aí na figura, o espectro da luz visível fica mais ou menos no centro, enquanto os raios X e os raios gama ficam mais para o final, ou seja, são raios que têm muito mais energia e menor comprimento de onda, maior frequência. Outra pergunta que também podemos fazer é qual a origem dessas radiações, ou seja, de onde elas vêm exatamente. E os cientistas também já sabem que a radiação alfa, radiação beta e a radiação gama são provenientes de fenômenos físicos que acontecem no núcleo do átomo. Já os raios-X são provenientes de fenômenos que ocorrem na eletrosfera, ou seja, na nuvem eletrônica, mas nas camadas mais próximas do núcleo atômico. O decaimento radioativo é um dos fenômenos mais importantes da física nuclear. Átomos instáveis tendem a decair para átomos mais estáveis ao longo do tempo. Esse fenômeno natural é chamado de decaimento radioativo. Algumas das radiações que vimos surgem do decaimento de átomos radioativos. Se tivermos 1 quilo de um elemento radioativo qualquer, o tempo para que metade, ou seja, 500 gramas dele, decaia
é chamado de meia-vida. A figura mostra o gráfico da taxa de decaimento do rádio 226, elemento que tem meia-vida de 1620 anos, ou seja, a cada 1620 anos, a quantidade de átomos radioativos que essa amostra tem vai cair à metade. Até o próximo vídeo.